Testemunho de casamento restaurado. O Senhor me levou a outro nível no meu relacionamento com Ele. Megan, como a sua jornada de restauração realmente começou? Bom, na verdade eu sou casada há 11 anos. E em setembro do ano passado, meu marido começou a mudar de uma forma que eu não entendia. Trabalhávamos juntos e ele não me levava mais para casa, mas dizia que tinha que fazer outra coisa e eu tinha que voltar para casa em outro veículo. Nos fins de semana, ele saía de casa cedo e chegava à noite. Ele não queria mais ficar comigo e não me levava para onde eu fosse. Então eu descobri que ele estava indo para a casa de uma amiga. Ela apareceu em julho, tinha uma filha de 7 anos, porque o meu marido terreno tinha se afeiçoado, já que não temos filhos. Em novembro a situação se tornou insuportável, ele parecia uma pessoa diferente. Ninguém no trabalho o reconheceu. Eu queria largar o meu emprego e trabalhar em outro lugar, mas eu pensei em quanto dinheiro eu poderia ganhar se os negócios em que eu estava trabalhando dessem certo. Em novembro eu decidi conversar sobre o assunto com ele, o que não foi uma boa ideia, pois ele me disse que não me amava mais e possivelmente nunca me amou, que tudo que vivemos em 10 anos era mentira. Insinuou que eu o havia obrigado a se casar comigo, que queria ser pai. Me culpava por todas as suas frustrações, das quais eu tinha medo. Culpei a igreja que frequentávamos, pois ele já estava determinado a se separar de mim. Depois de algumas semanas, vimos as contas de cartão de crédito, os empréstimos que tínhamos e estávamos pagando, e ele ficou bravo e me disse coisas ainda mais duras, dizendo que a culpa era minha por estarmos endividados e que eu era a pior coisa que já tinha acontecido com ele na vida. Ele decidiu dormir na sala e sempre me dizia que ia se separar de mim. Durante esse tempo, ele continuou a sair com a amiga e a filha dela e se tornou cada vez mais estranho. Eu não sabia o que fazer, eu estava desesperada. Amigos da igreja me deram muitos conselhos que não funcionaram. Eu orava desesperadamente, sem resposta. Minha dor era profunda e eu passava todos os dias chorando. Eu conversei com alguns parentes que eram pastores de uma igreja que vieram conversar conosco. E lá o marido terreno expressou todo o ódio que sentia por mim e que não queria mais estar comigo. Eu continuei orando e buscando ajuda. Eu conversei com outro amigo pastor que me tranquilizou muito. Ele era a favor da reconciliação. No mês de janeiro, por acaso, eu encontrei um testemunho de restauração de casamento no seu ministério que me impactou e vi que Deus estava me dando esperança, apesar de tudo que as outras pessoas estavam dizendo. Eu comecei a seguir a página e a fazer os cursos. Apesar de ser cristã há aproximadamente 26 anos, o Senhor me levou a outro nível no meu relacionamento com Ele. Como Deus mudou a sua situação, Megan, quando você o buscou de todo o coração? Eu comecei a seguir os princípios ensinados no livro, e embora às vezes fosse difícil trabalhar com o marido terreno, o meu amado marido celestial me ajudou e me levantou sempre que eu queria desistir. Ele me ensinou a ter paciência, a confiar nele, a acreditar que tudo é possível. O coração do marido terreno começou a se amolecer em relação a mim. Eu comecei a ler o material, os livros, os devocionais, e o Senhor começou a mudar a minha situação. Mega, quais os princípios da palavra de Deus ou dos nossos recursos que o Senhor lhe ensinou durante essa provação? Eram muitos. Ficar quieta era o mais difícil e deixar ir, ufa, isso foi muito difícil. Não ligar para ele ou procurá-lo, não contar meus problemas, vencer sem dizer uma palavra, aceitar a minha situação e ser feliz. Mega, quais foram os momentos mais difíceis que o Senhor ajudou você a atravessar? Quando o marido terreno me disse que não queria mais nada comigo, nenhuma reconciliação. Quando eu tive que organizar uma viagem do meu trabalho em outro meio de transporte, já que devido à pandemia não havia muito transporte disponível. Foi aí que eu soube que iria vê-lo. Megan, qual foi o ponto de virada na sua restauração? O momento crucial foi quando eu orei ao Senhor e entreguei tudo a Ele. Pedi que me ajudasse a ser feliz com a minha situação e disse a Ele que aceitava a sua vontade e que somente Ele poderia fazer milagres. Compartilhe conosco como isso aconteceu, Megan. O seu marido simplesmente apareceu? Você suspeitou ou percebeu que estava perto de ser restaurada?
2 semanas antes do seu retorno, ele começou a me ligar e me ajudar com o transporte para o trabalho sem que eu pedisse. Uma tarde ele me ligou e começamos a conversar sobre o que estava acontecendo com a nossa situação. Ele me disse que eu parecia calma em meio a tudo o que estava acontecendo e eu disse a ele que eu estava calma. Então ele começou a me explicar o que tinha acontecido com a sua amiga e a filha dela e me disse que não podia ficar com ela porque era um homem casado. Então, numa segunda-feira à noite, ele me ligou porque havia uma restrição de veículos devido à pandemia e me disse que iria até a minha casa porque não conseguia ir até a casa da mãe dele, onde ele estava morando. Eu disse a ele que estava tudo bem. Quando ele chegou, eu fiz jantar e então começamos a conversar calmamente. Ele estava dormindo no sofá da sala, então eu ofereci os cobertores e ele disse que não. Ele perguntou se poderia dormir na nossa cama e eu disse que sim. Daquele dia em diante, eu não sabia se eu ficaria sozinha aqueles dias ou se ele já estava de volta em casa. No começo, ele começou a me chamar de esposa na frente de todos e a me dar mais atenção. Naquele fim de semana, ele me disse que decidiu ficar em casa e tentar novamente. E eu disse que estava tudo bem. Eu sei que o Senhor continua fazendo a sua obra perfeita no marido terreno. E eu oro para que ele tenha um encontro pessoal com meu marido celestial e venha a amá-lo tanto quanto eu. Na verdade, não, porque muitas coisas pareciam estar caminhando para a restauração, mas então foi como se eu estivesse voltando atrás e eu não conseguisse enxergar. Mas aconteceu de repente. Megan, você recomendaria algum dos nossos recursos em particular que tenha ajudado você? O livro Como Deus Pode e Vai Restaurar o Seu Casamento foi o principal material que eu li e ouvi tantas vezes. Os cursos que são oferecidos e todo o material que está na página ajudamatrimonial.com me ajudaram muito e foi como encontrar respostas para muitas perguntas que eu sempre tive. Megan, você estaria interessada em ajudar a encorajar outras mulheres? Ah, sim, eu gostaria. De qualquer forma, Megan, qual o tipo de encorajamento que você gostaria de deixar para as mulheres em conclusão? Queridas noivas, o Senhor é quem faz e desfaz as coisas, não há ninguém mais poderoso que Ele. O coração do seu marido terreno está em suas mãos e somente Ele pode devolvê-lo a você. Se você se aproximar do Pai Eterno e der a Ele tudo o que você é e entregar a Ele o seu coração, os seus desejos e anseios e deixar que Ele a transforme, Ele não a decepcionará. Ele se fará conhecido e você o amará de todo o seu coração, alma e mente, e Ele mudará a sua situação em um instante. Não perca a esperança, porque tudo está nas mãos do nosso amado marido celestial. Nada, nem ninguém pode alterar nada do que Ele já disse. Estamos sob a sua vontade e a sua mão poderosa, e Ele nos ama tanto que permitiu isso para que percebamos que o seu amor é mais infinito que o amor de um homem. Se Ele é tudo para você, Ele lhe devolverá o que você perdeu e acrescentará ainda mais de suas bênçãos.